Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro Duarte. Eu estou no ensino médio, acabei de entrar no terceiro ano, agora em 2025, e eu estou cursando um curso técnico de mecânica. Bom, isso, né? Cursando um curso diferente. É, técnico em mecânica no Cefet, aqui de Belo Horizonte. E eu, a vida toda, tive muita vontade de morar fora, eu poderia dizer. E eu gostaria bastante de morar, principalmente naquela região da Holanda, da Alemanha, eu tenho muito interesse. Daí hoje eu comecei a dar uma pesquisada no que eu precisaria para poder estudar na Alemanha, porque eu soube que é possível estudar lá sem pagar quantidades exorbitantes, né? O que eu quero dizer é um ensino público. E eu fui pesquisando em busca desse ensino, de saber como que era o processo. E eu vou compartilhar um pouco do que eu consegui na minha pesquisa. Para estudar lá, existem algumas formas. Só que o básico que eu não sabia era o seguinte: o nosso ensino médio aqui no Brasil, se for de uma escola comum, sem ser uma escola diferente alemã, que eu fiquei sabendo que existem algumas pequenas espalhadas aí pelo país, se for um ensino médio tradicional que a gente tem aqui no Brasil, ele meio que não é muito valorizado, ele não é muito aceito no resto do mundo, não. Então, lá na Alemanha, eles têm um curso que chama Student College, eu acho. Deixa eu ver aqui. E o que é esse Student Colleague? Ele é um curso que serve de compensação. O nosso ensino médio ele não é muito valorizado, então para a gente ter uma, enfim, paridade ali com os estudantes daquele país, eles têm este programa, que basicamente a gente fica lá entre 6 a um ano e a gente pega algumas matérias para eles terem certeza que a gente está páreo ali com o pessoal, ou pelo menos no mesmo nível, que eu quero dizer. Então, é, tem essa alternativa de fazer esse Student Colleague. Só que tem alguns problemas daí. Para fazer ele, a gente precisa de um nível de alemão B2. E B2 é tipo um intermediário mais alto. É o nível mais alto do intermediário. Tem o A1, que é o básico básico, o A2, que é o básico mais alto, aí depois a gente tem o B1, que é o médio, né, o intermediário mais básico, e o B2, que é o intermediário mais avançado. Acima do B2 é o nível da população, pelo que eu entendi. Então, eu preciso ter um nível muito bom de uma língua que eu não sei dizer oi. Eu não dei uma pesquisada antes, mas eu imagino que deve ser hello ou alguma coisa assim. É parecido com o inglês, que eu saiba. O inglês é hello, enfim. Não vem muito ao caso, mas seria uma dificuldade para mim, porque eu não sei nada da língua e eu andei dando uma pesquisada, principalmente naquele site que é o nome de um autor. E eu dei uma pesquisada naquele instituto famoso, Goethe Institute. Eles têm uns cursos assim, o nível A1, para você aprender o A1, que é o primeiro. Demora 4 meses e é R$ 2.000. Pelo menos para mim, não é uma quantia tão favorável. Considerando ainda que eu precisaria depois concluir o A2, concluir o B1, concluir o B2, para aí sim partir, aplicar para fazer um Student Colleague. E você não precisa só do B2 para fazer o Student Colleague, você precisa de uma nota boa no médio. O seu ensino médio tem que estar com notas exemplares para eles te aceitarem lá. E existem vários Student Colleagues, várias escolas, e uma que é muito favorável para brasileiros e falantes da língua portuguesa é o Student Colleague de Mettingen. Pelo que eu entendi, existem 3 tipos de Student Colleague. Temos de... Pelo que eu entendi, a gente tem 3 tipos de Student Colleague, né? Ou seja, esse curso é compensatório
para o nosso ensino médio valer como o ensino médio de lá, que seria o público, o de uma instituição e o particular. O Student Colleague público, você tem que pagar uma taxa mensal meio significativa. Se você for parar para olhar em compensação a mensalidade, é uma taxa assim, tipo, simbólica. Apesar de ser caro, é uma taxa simbólica. Eu acho que varia aí entre seus 100 euros, enfim. E você tem, enfim, a prova e tudo mais para poder fazer esse Student Colleague. Tem o de instituição, que pelo que eu entendi, compensa bastante para falantes da língua portuguesa, porque a gente tem o Student Colleague de Mettingen, mas não é porque ele é favorável a estudantes da língua portuguesa que você vai fazer ele em português. Você vai precisar do B2 em alemão de toda forma. E nesse Student Colleague de Mettingen, por exemplo, a gente fica um ano estudando e fazendo cursos, por exemplo, de alemão, para a gente sair do B2 que entrou e passar para o C1, que é o nível, imagino, da população mesmo. E esse curso, pelo que eu soube, ele é bem difícil de entrar e bem difícil de fazer, e no final dele você tem uma prova para ver se você conclui ele certinho. E depois dessa prova, você tem outra prova que é semelhante ao que os alemães mesmo fazem. Que, para quem não sabe, no ensino fundamental e médio lá da Alemanha, quando o aluno termina o ensino fundamental, eu imagino, eles fazem uma prova para saber que área que eles vão querer cursar. E depois dessa prova, eles vão fazer o médio, e depois vai ter uma prova assim, final, que é lá que eles vão decidir se o aluno vai poder ir para uma faculdade, ou se não. É tipo um Enem aqui pra gente, eu acho. Eu não tenho muita informação sobre, realmente, eu posso ter falado coisa errada. Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar qual é essa prova, eu aconselho, caso haja um interesse. E depois dessa prova, então, para a gente validar se a gente fez o Student Colleague certinho, a gente tem essa prova final para daí sim você passar para uma faculdade. E você pensa assim, como que será que deve ser o nível de alemão para poder, enfim, entrar nessa faculdade? Você tem que pensar, primeiro, né, o nível é o C1, eu acho que em alguns casos exige o C2, matérias que, áreas, né, que demandam mais comunicação, por exemplo, medicina ou alguma área de humanas. Imagino que deve ter uma exigência maior da linguagem, então deve passar por um avançado nível mais alto, que é o C2. Aí depois, né, enfim, a gente pensa, qual que é o nível de alemão que a gente precisa para fazer uma faculdade? E no caso, pelo menos não passava pela minha cabeça, mas é o nível suficiente para você aprender matérias avançadas, matérias complexas, de temas complexos, naquela língua. E eu não sei falar nada de alemão. Nada. Não sei falar oi. Eu imagino que seja hallo, mas eu não tenho certeza também. Então é uma coisa que está me deixando muito pensativo. O que eu vou arrumar? Eu quero estudar. Eu quero estudar lá na Europa. Alemanha eu ouvi dizer que é uma das opções mais viáveis para quem não tem tanta condição financeira de arcar com uma faculdade lá, que é algo caro normalmente, bem caro, além de arcar com um custo de vida diário na Europa, que em comparação com o Brasil não é brincadeira. Então eu estava pensando, gente, a dificuldade. E eu vou continuar pesquisando porque, bom, tudo tem dificuldade, mas o vídeo é basicamente isso. É um explicativo muito superficial, que eu precisei assistir muitos conteúdos para conseguir resumir, para conseguir aprender isso tudo. Então, vou fazer um resumão geral. Para estudar na Alemanha, primeira coisa, o ensino médio deles é diferente do nosso. Então a gente precisa ter um nível bom de alemão, a gente precisa saber falar alemão fluentemente, alemão
B2, da categoria B2, para a gente poder cursar para a gente poder fazer um curso lá na Alemanha, que a gente vai estudar algumas matérias para eles verem se a gente está compatível com o nível que é cobrado para fazer uma faculdade. Aí a gente faz lá nosso alemão, B2, aplica para fazer um Studienkolleg, que é um curso preparatório para a gente se lançar na busca de uma faculdade. Aí eles vão analisar nossas notas, aí ver se a gente vai poder entrar. Não é uma coisa nada fácil que eu posso concluir, mas eu acho que é possível, às vezes. Eu vou pesquisar melhor e eu planejo fazer alguns vídeos postando o resultado das minhas pesquisas. Caso eu venha morar algum dia fora, vai ser algo muito interessante de se ver, né? Esse processo de aprendizado sobre o que pode me fazer estar lá seria algo interessante. E é isso, fim do vídeo. Obrigado a atenção de todos.